Glórias a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Fico feliz de trazer a palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande. Apregoar o Evangelho e falar do amor de Jesus. Deixa um pequeno versículo para entrar na mensagem, para a meditação inicial. Que vocês possam meditar nesse versículo. Em Lucas 18, aleluias, glórias a Deus. Aleluias. 18:22 diz assim: Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhes disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir estas coisas, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Aleluias. Agora a palavra que vai ser pregada na noite, Lucas capítulo 24, versículo 13. Aleluias. Até o 21. Que diz assim a palavra do Senhor: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém a 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam junto e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos pelo que eles não conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E ele lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Glórias a Deus, somente até aí. Entrando na mensagem, aleluias, é um culto de jovens. Aleluias. Porque graças a Deus é um lugar que tem muitos jovens. Os jovens de hoje têm fugido da igreja. Eles não têm mais gostado de congregar. Aleluias. E nós, aleluia, servos do Senhor, temos buscado maneiras de trazer os jovens para a casa do Senhor Jesus. Só que nessa busca de nós buscarmos os jovens, nós temos perdido algo que não deve ser perdido. Porque nós jovens temos tudo, mas não temos nada. Temos tecnologia, temos entretenimento, temos companhias, temos milhares de amigos, mas ao mesmo tempo, quando nos vemos, estamos sozinhos. Eu quero falar da trajetória de um ser, aleluia, que desceu para nos salvar, que deu a sua vida, e que ele, no seu poder, na sua palavra, e quando estava no seu ministério, ele apregoava a respeito da salvação, ele apregoava, aleluias, o arrependimento, ele apregoava o céu, ele apregoava o inferno. E no meio da sua pregação ele dizia, aleluias, que ele tinha que morrer, mas que ele ressuscitaria no 3º dia. E esses 2 homens, na mensagem a qual foi lida,
ela vai dizer, aleluia, que esses homens estavam decepcionados. Esses homens estavam sem saber o caminho para seguir. Esses homens, eles colocaram a sua esperança em Jesus, mas eles não tinham, aleluia, buscado na palavra da qual Jesus pregava. Eles não tinham se alimentado da palavra a qual Jesus tanto falava. Porque a Bíblia, se nós formos meditarmos e estudarmos, ela vai falar de Jesus, de Gênesis até Malaquias, no Antigo Testamento e até em Apocalipse. Só que esses homens, eles só ouviam o que Jesus pregava e não meditavam. E eles tinham a sua fé depositada em Jesus, só que não era como Jesus, aleluia, tinha o plano que ele tinha, não era como eles queriam. E nós queremos buscar a Deus de qualquer maneira, e às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, e nós nos frustramos, e nós vemos tantos jovens frustrados hoje, porque querem buscar a Deus à sua maneira. E esses homens queriam Jesus à sua maneira. Ele queria que a remissão de Jesus, que a missão de Jesus fosse como eles quisessem na sua mente, fosse como eles planejavam na sua mente. O povo de Israel, eles queriam que Jesus viesse, que o Messias viesse, levantasse um exército e tomasse o poder de Roma e se rebelasse, virasse o centro do mundo. Assim eles queriam que Jesus fizesse. Jesus era poderoso em palavras. Jesus era poderoso em feitos. Ele tinha autoridade. Só que eles queriam um Jesus general. Um Jesus que pudesse levantar-se em guerra e dizer, como Dom Pedro Alves Cabral falou, independência ou morte. Só que não é como nós queremos. A palavra tem que ser cumprida do início ao fim. Os profetas disseram algo que Deus mandou eles dizerem e tem que se cumprir, como foi dito em Gênesis, como foi dito nos Salmos, como foi dito em Isaías, como foi dito em Jeremias. Tem que se cumprir, ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, e ele tinha que ressuscitar. Só que quando eles veem Jesus multiplicando o pão, eles seguem Jesus. Quando eles veem Jesus curando um leproso, eles seguem Jesus. Quando eles veem Jesus dando vista ao cego, eles seguem Jesus. Mas quando Jesus morre, eles se frustram. Não sabiam eles que ele tinha que morrer. Não sabiam eles que tinha que ser ressuscitado. Não sabiam eles que só Jesus podia morrer para pagar uma dívida que nem dele era, que era deles e que é nossa. Eles não sabiam que ele tinha que morrer, que ele precisava morrer, porque só o sangue dele poderia pagar a minha dívida e poderia pagar a tua dívida. Que só o príncipe, só o filho de Deus, só alguém que não pecou, só alguém que não falhou, só alguém que não errou, tinha que morrer. E só o sangue dele poderia pagar essa dívida. Só que nós jovens queremos buscar a Deus da nossa maneira. Nós não queremos abrir mão, como foi dito no primeiro versículo que eu li. O jovem chegou a Jesus e disse, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Conhece esse mandamento? Conheço todos, sigo todos desde a minha mocidade. Jesus disse, te falta algo. Vende o que tu tens e me segue. Divide com os pobres e me segue. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus sabia que a segurança dele estava no dinheiro. E o cristão, para ter êxito espiritual, para ter uma saída, para poder sentir Deus, para poder ver o agir de Deus plenamente na sua vida, ele tem que estar com a sua segurança em Jesus. Mas como eu posso estar com a minha segurança em Jesus, se eu não consigo ver Jesus, se eu só ouço falar de Jesus na sua palavra? E se eu perguntasse alguns versículos para os jovens aqui, vocês poderiam me responder? Talvez alguns sim, mas a maioria não. E como vocês podem conhecer Jesus se vocês não leem sobre Ele? Como podem saber sobre Ele e esperar a salvação nele, e esperar a remissão dos pecados nele,
Se vocês não leem a respeito dele, não conhecem a Escritura, não sabem o que tem que acontecer. Não sabem o que tem que passar. Vocês irão se frustrar em algum momento quando as coisas não acontecerem como você queria que acontecesse. Porque você não conhece a Escritura, como esses dois homens que estavam a caminho de Emaús. Eles estavam frustrados porque não conheciam a Escritura, não ouviram falar, não estudaram o que os profetas disseram. Porque eles moldaram a salvação como eles quiseram. E nós cristãos hoje, e nós jovens hoje, queremos moldar nossa salvação como nós queremos ser salvos. Mas não acontece como queremos. As coisas de Deus não é como eu moldo, como você molda, é como a palavra dita. Porque a palavra é uma receita, a palavra é um mapa. Todos nós jovens hoje sabemos seguir um GPS. Se não seguirmos o que ele diz, não chegaremos a um caminho que nós queremos chegar. A palavra também é assim, ela leva a salvação. Se não obedecermos, se não estudarmos, se não meditarmos, não chegaremos à salvação. E a palavra, somente a palavra, só ela pode tirar a ansiedade do nosso jovem irmão, como ele disse. Só a palavra pode mudar, tirar a depressão. Só a palavra pode tirar o vazio que está no teu coração, que no meio dos amigos você ri, você brinca, mas no seu quarto você chora frustrado. Que na hora da dificuldade você tem 5.000 amigos no Facebook, mas no quarto você chora sozinho porque não tem em quem se encostar. Porque não tem um amigo a qual confiar a sua necessidade, o que aflige o teu coração. Mas eu digo a você, como esses dois homens estavam perdidos, Jesus se aproximou deles e começou a mostrar a palavra para eles, e começou a falar a Escritura para eles, e começou a falar das coisas que os profetas disseram que tinha que acontecer, e começou a mostrar que ele teria que morrer, que o Messias teria que morrer, e que ele teria que ressuscitar, e começou a falar para eles das coisas que teriam que acontecer para que pudesse ser feito a consumação, para que pudesse ser consumado a remissão dos pecados. E só então, quando eles começam a ouvir Jesus falar, que eles não sabiam que era Jesus, eles pensavam que era só um viajante qualquer, alguém conhecia a palavra. Ele começa a mostrar o mapa para eles, a Escritura que os profetas falaram. O que Moisés falou no Pentateuco, o que Jeremias falou, o que Davi falou nos Salmos, o que Isaías falou, que foi o profeta messiânico. Só então, depois que eles fazem isso, já é quase noite, Jesus faz com que vai passar direto de Emaús, mas ele diz, não fica comigo nessa noite, já está tarde. Para conosco aqui em Emaús, amanhã tu segue a tua viagem. Mas como de costume, no partir do pão, a palavra vai dizer que no partir do pão, Jesus partiu o pão e os olhos dele se abrem. Mas o que eu entendo quando falo em partir do pão, eu entendo de comunhão. Eu entendo que você vai entrar na palavra, você vai ter uma comunhão com Cristo. E só então, depois de entrar na palavra e ter uma comunhão com Cristo, você vai poder conhecer a Cristo de verdade. Porque foi o que Jesus fez com eles. Eles estavam perdidos, frustrados, não pensavam, não olhavam todos e diziam assim, cara, Jesus é tão poderoso, ele pregoava as coisas, ele falava, ele tinha autoridade, ele ressuscitou Lázaro, ele curou 10 leprosos, deu vista ao cego, fez o mudo falar, fez o coxo andar. Eu pensei que ele era o nosso Messias, eu pensei que ele ia nos remir, eu pensei que ele ia nos salvar, só que ele morreu. É possível ver uma frustração na conversa. É possível ver que eles saem de Jerusalém frustrados, porque eles viram a esperança deles morrer no madeiro, que a Escritura diz que o madeiro é maldito. Olha, pois, como é que pode ser feito alguém que nos remir ser maldito e morrer no madeiro? Como é que ele vai nos salvar se ele agora é maldito? Mas a Escritura vai dizer que ele se fez maldito por causa de mim e de você. Ele não era maldito, ele não pecou, ele não falhou, ele não errou, mas por causa do meu pecado, do teu pecado, jovem, ele se fez maldito, morrendo morte no madeiro.
Foi por causa de nós. Foi porque eu falhei. Foi porque você falhou. Ele se faz maldito porque a Escritura disse que ele tinha que se fazer maldito. E se ele não cumpre a Escritura, ele não é filho de Deus, porque a Escritura tem que ser cumprida. E quando a Escritura se faz cumprida, ele morre. Mas se nós formos voltarmos a alguns versículos, a palavra vai dizer que já é o terceiro dia depois da crucificação, já é o terceiro dia, já é o domingo de manhã, Maria Madalena vai até o sepulcro e não encontra mais Jesus. Quando ela vai lá, ela vê o sepulcro aberto, só encontra ali os panos que Jesus foi envolto, ela não encontra mais nada, ela sai apavorada, vem 2 homens como hoje e diz, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E ela corre atormentada, ela corre, aleluia, falando como que uma louca. Eu vi 2 anjos apareceram para mim e disse que ele ressuscitou. E ela fala para os anjos, os anjos não acreditam. E Pedro e João correm para lá. E quando eles correm, aleluia, Pedro é mais rápido, chega primeiro e vê o sepulcro vazio. E eles vão contar, aleluia, a novidade para eles. E quando eles vão contar, eles não sabem o que fazer, não sabem se cantam de alegre ou se choram, porque a mente do ser humano é limitada. Será? Será que roubaram o corpo dele? Será? E agora? Só que esses 2 homens, eles saem de Jerusalém e vão frustrados. E Jesus, ele vai aparecer para esses 2 homens. E quando se está frustrado, quando se tem um caminho a seguir, porque esses homens tinham um caminho a seguir, e tinham quem quer, mas eles não sabiam o que fazer, porque eles não conheciam a Escritura. E quando nós, jovens, estamos frustrados, procuramos um lugar como a igreja. E aleluias, e quando colocamos os homens de Deus na nossa vida, e Jesus coloca os homens de Deus na nossa vida, para nos mostrar a Escritura, para nos mostrar a palavra. E quando entramos na palavra e buscamos a palavra, somente quando entramos na palavra e obedecemos ela, entramos em comunhão e conhecemos que Cristo é Cristo. Aí só depois você vai ver a sua salvação. Não adianta vir para a igreja e não gostar de palavra. Não adianta servir a Deus e não gostar da palavra. Porque é necessário conhecer a palavra para conhecer a Cristo. Porque a palavra vai dizer, ele era o verbo e o verbo se fez vida. Então ele é a palavra. Vamos buscar mais na palavra. Para que a frustração dos jovens venha ser dissipada. Para que nós não possamos moldar a nossa salvação como nós queremos que ela venha, mas que venha a ser feito conforme a Escritura da palavra. Para que nós não andarmos e andarmos e andarmos, e quando acontecer algo que nós não esperávamos, mas que a palavra disse que ia acontecer, nós se frustrar e ir embora. Mas que nós venhamos conhecer a palavra. Para quando entrarmos em comunhão e conhecermos a Cristo. Para quando entrarmos em comunhão e vermos a salvação e termos certeza que nós seremos salvos, porque estamos segundo a palavra, porque estamos segundo a Cristo, porque estamos segundo a salvação, porque não adianta virmos para cá e quisermos moldarmos o nosso caminho, porque o caminho já está feito, temos só que seguir. Mas como eu posso seguir? Ele preparou homens para nos ensinar a palavra. Ele preparou liderança para nos ensinar o caminho. Cabe a nós somente obedecermos a nossa liderança dentro da palavra. Porque a incumbência de nos levar à salvação está sobre eles, sobre a liderança. Mas vamos obedecer a liderança. Obedecer o que é dito na palavra. Porque só então, depois de obedecermos a palavra, podemos entrar em comunhão. Quando eles entram, aleluias, eles vão partir do pão, Jesus parte o pão, eles entram na comunhão, e os olhos deles se abrem,
eles reconhecem que é Jesus, e eles reconhecem que é Jesus. Eles olham para ele e dizem, não é possível, como é que Jesus estava conosco o dia todo, nós não percebemos, porque não conheciam a palavra, Jesus está conosco o tempo todo, mas nós não o vemos, porque não conhecemos a palavra. E quando eles percebem que é Jesus, eles olham para o lado, Jesus não está mais lá. Jesus sumiu. E a palavra vai dizer que já é noite, que eles vão andar distância de 60 estádios, que dá mais ou menos 11 quilômetros de distância, à noite, para dizer aos 11 que eles também viram Jesus. Quando se conhece a Jesus, Ele nos incube, Ele nos dá uma incumbência de levar a palavra, que conhecemos Ele, para apresentarmos Ele a mais pessoas e dizermos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele quer salvar, que Ele quer mudar a história, que Ele quer transformar, Ele quer tirar a frustração de nós, Ele quer mudar, mostrar para a salvação que nesse mundo não existe, mas nós buscamos nele. Esses homens, eles saem à noite, andando, porque naquela época não existia carro nem moto. Eles saem para contar que viram Jesus ressuscitado. Que Jesus mostrou a eles a palavra. Que Jesus mostrou a eles a comunhão. Que Jesus abriu-lhes os olhos. Porque eles tinham perdido a esperança da salvação. Mas através de Jesus, através da palavra, através dos profetas, eles reconhecem a salvação mais uma vez. E a esperança se renova. Conhecemos a palavra, entramos em comunhão, a esperança renovada e a espera da salvação. A certeza que no grande dia, que quando Ele nos chamar, poderemos entrar no trono da glória dEle, poderemos então assim receber a salvação eterna, porque é para isso que o servimos. Esse é o X no mapa, esse é onde está o tesouro. É por isso que o servimos, porque queremos adentrar na sua glória. Estamos fugindo, aleluia, de uma condenação eminente. Qual é a condenação eminente? Quando eu comecei a pregar, eu falei de dívida. E eu falei, aleluia, de uma dívida que nós não podíamos pagar. Que só o Filho de Deus tinha que morrer para pagar essa dívida. Só tinha que ser Ele que tinha que morrer. Eu não conseguiria pagar. Mas Ele veio e pagou. Todos nós temos o direito de ser salvos, temos o direito de salvação. Só que, aleluia, eu tenho que pegar minha salvação. Não é porque Ele morreu por mim para me salvar que eu já estou salvo. Não é porque Ele abriu a porta para eu entrar que eu já entrei. Ele veio morrer por nós para abrir um caminho, para abrir a porta. Mas eu tenho que passar por ela, eu tenho que receber, eu tenho que aceitá-la. Ele é o caminho, Ele é a porta. Eu tenho que aceitá-lo e obedecê-lo. Eu tenho que recebê-lo. Tem uma frase que eu ouvi alguns meses atrás, e eu guardei ela para mim, que diz assim: a graça é de graça, mas não é barata. A graça é de graça, mas não é barato. Ele já morreu por mim, já me deu a salvação, mas eu tenho que ir pegar, eu tenho que ir buscar, eu tenho que aceitar ela para mim, receber para mim. Só assim poderei ser salvo. Jovem, aceita a salvação. Vá buscar, vá passar pela porta, porque a porta ainda é estreita. Mas ela está aberta para você, até o dia que a gente buscar a igreja dele. E quando Ele vir, eu espero e eu creio ver todos vocês lá do outro lado da porta. Amém? Só até aqui ficou a palavra. Aleluia.